E, enfim, e não deixa gravado ainda. Então, gente, é muito importante vocês entenderem isso que a gente tem falado e alertado vocês. Não vá nessa onda, não vá nessa vibe de quanto mais em partição eu recebo, mais eu opero. Não é assim, gente. Na verdade, isso não é uma coisa saudável para você, tá? Eu chamo isso de prostituir o DNA. É isso que eu chamo, tá? Você pegar em partição, vou para. Vai ter um evento de avivamento aqui na minha cidade. Quem é que vai ministrar? Não tô nem aí para quem vai ministrar, eu vou lá receber. Aí eu não sei de que é a vida do cara, não sei nem se o cara é bruxo. Irmãos, vocês não têm noção como isso aqui está acontecendo no Brasil. Vocês não têm noção. Tem pessoas aí que são inimigos da cruz. E vocês estão deixando colocar a mão imposto sobre as cabeças de vocês. E aí depois a vida arrebenta, depois quebra tudo, casamento acaba, vida financeira destrói, ministério arruína. Aí eu falo, isso é porque que tá quebrando tudo? É porque eu tenho um ministério muito forte, meu ministério meu chamado é para as nações e a luta é muito grande. Poxa, irmão, pelo amor de Deus. Parar de se iludir com essas coisas. A grande realidade é que você está muitas das vezes recebendo coisas de pessoas erradas. Deus não mandou você receber. Deus não pediu para você ir lá. Apóstolo, eu não sabia que também Deus tinha que pedir para eu poder ir receber. Tá, se Deus não pediu, pelo menos ele tem que permitir que você vá. Isso é, você perguntar para ele e falar assim, Senhor, eu tô com muita vontade de ir lá no Apóstolo Marcelo, lá em Votuporanga, lá no canto do mundo. Lá onde Judas perdeu as meias, porque as botas já tinha perdido há muito tempo. Então, eu tô com vontade de ir lá receber de Deus. Aí Deus vai falar assim para você, vai lá e recebe. Por que Deus vai te dar essa permissão de você receber? Porque aquilo que o apóstolo carrega, ou qualquer pessoa, tá? Não precisa ser um apóstolo, pastor, mestre, às vezes vai ter uma unção. Aquilo que essa pessoa carrega vai cooperar com aquilo que o seu ministério vai fazer. Então, gente, às vezes tem pessoas recebendo coisas que não tem nada a ver com o ministério delas. E não quer dizer que você não possa ter alguma coisa desse tipo, mas não tem a ver com a sua linha, sabe? E isso é importante. Por quê? Porque a gente passa DNA, passa vontades. E aí, sabe qual é o problema? Eu já vi pessoas, por exemplo, entrando. Aqui eu vou abrir para vocês, porque a instituição está pedindo para fazer isso. Eu já vi pessoas aqui entrando, eram pastores apaixonados pela sua igreja. E eu já vi pastores entrando em coberturas em que o líder dessa cobertura ele não gostava de igreja. Ele não acreditava nesse sistema de igreja, sabe? E aí eu vi essas pessoas tudo entrando lá, acredito que o apóstolo Marcelo também já conheceu, entrando nesses lugares, e aí sabe o que acontece? Todo mundo que entra lá para de ter vontade de liderar a igreja. Para de ter esse gás, porque a liderança não quer. E você não consegue entender que a impartição ela faz também a mesma coisa. A impartição, quando eu recebo, ó, a Daniela aí da Itália. E aí, filha, como é que você tá? É raro isso aqui, gente. Vai até chover aqui na live. É forte, hein? Ó, acredito que hoje vai acontecer o arrebatamento, hein? Fiquem ligados. Aleluia, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então, assim, vamos lá, gente. Brincadeiras à parte, o que vocês precisam entender de todo o coração de vocês é que a impartição, ela gera essas coisas. Então, que bom até que a Dani chegou aí, entrou aí, que ela me deu um testemunho uma vez, em que ela falou assim, apóstolo, depois que a gente começou as mentorias, isso lá há muito tempo atrás, começou as mentorias, eu comecei a fazer, os meus filhos, foi alguma coisa assim, os meus filhos, eles falaram que eu tô mais calmo, alguma coisa assim, desse naipe. E eu recebo muito essas coisas, dos esposos das mulheres, tá? Às vezes elas entravam na nossa cobertura, ou então recebiam uma impartição nossa,
E o esposo vinha e falava assim, apóstolo, eu não sei o que você fez com minha esposa, mas minha esposa tá calminha. Eu falei assim, cara, eu não fiz nada. Aí elas começam a dizer, a unção da mansidão, ela colocando aí, as pessoas começam a dizer para mim isso. Fala, apóstolo, eu tô me sentindo mais calmo, tô me sentindo mais zen. Eu, quando eu entrei, eu achava que isso era tranquilo demais, agora até eu tô ficando desse jeito. Então, assim, isso faz parte do nosso DNA. Então, se nós não temos, gente, nós não cuidamos do nosso DNA, nós, infelizmente, vamos poluir pessoas. E Deus não chamou a gente para isso. Olha o Jean aí, esse homem de Deus aí. Jean, não vou fazer propaganda de você hoje não, viu? Aleluia. É, Deus nos chamou para isso, irmãos, para a gente viver uma vida irrepreensível diante dele. Deus nos chamou para a gente poder, de fato, vivenciar o reino, mas vivenciar intensamente com relacionamento com Deus. Por isso, nós não temos isso, irmãos, nós vamos contaminar em vez de contagiar. E nós precisamos, em nome do eterno Jesus, nós precisamos disso. Nós precisamos entender que de fato não é só eu pensar, eu quero receber unção, eu quero receber, não importa de quem. Gente, eu vou ser claro para vocês, aberto para vocês. Tem pessoas aqui dentro do Brasil Como vai em conseguir que, essa pessoa? gente, quem tiver com o microfone aberto aí, fecha, por favor. Tem pessoas aqui dentro do Brasil em que eu conheço, várias que me procuraram, porque depois de uma impartição ficaram muito doentes, e eu não estou falando da questão dessa pessoa ter um problema espiritual com demônios dentro da vida dela e tal, não estou falando desse problema, que também existe isso, mas estou falando de pessoas de Deus, irmãos, que, claro, estavam com a vida no altar, estavam vivendo bem, estavam fluindo em Deus, o ministério avançando, foi lá receber uma impartição, mudou tudo dentro do coração dela, começou a sentir depressão, começou a ficar, depois dessa impartição, começou a ficar depressiva, começou a tomar remédios, começou a vida aí, afundou, o ministério acabou. Vocês acham que essa impartição foi de Deus, irmão? Fala aí para mim. Você acha que essa pessoa estava com o coração puro? Tava... O que havia ali dentro? Havia uma grande capa, uma grande farsa sendo mostrado para as pessoas. Ah, mas fluía no poder, irmão. Eu não vou tão distante, não. Seu povo aqui vai ficar escandalizado. Não é poder por poder, irmãos. Até o diabo tem. Poder por poder não quer dizer nada para mim. Ah, apóstolo, mas eu vi ele balançando o braço, pessoas caindo, a onda de poder, eu vi essa pessoa curando enfermos, irmãos. Aprenda a Bíblia, pelo amor de Deus. Muitos vão chegar naquele dia, curei enfermos, expulsei demônios, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Como assim? O nome de Jesus é suficiente para fazer, irmãos. Aí vocês precisam entender. Até um ímpio pode falar, e se ele acreditar de todo o coração que Deus vai curar aquela pessoa em nome de Jesus, aquela pessoa vai ser curada. Ela pode declarar isso e a cura acontecer. E a gente está aqui viajando da batatinha, achando que eu só vou alcançar isso depois de 365 dias de jejum. Enquanto um ímpio já conseguiu fazer isso bebendo cachaça. Eu estou falando a realidade para vocês. O poder de Deus, o nome de Jesus, a não ser que você ache que o nome de Jesus não tem poder. Aí a gente já vai entrar numa questão teológica aqui, aí vai dar ruim. Agora, se você acredita, Elizabeth, Deus abençoe Elizabeth. A Elizabeth tem um cabelo poderoso aí. Aleluia. Deus abençoe. Vamos lá, gente. Então, se você não acha, se você sabe que o nome de Jesus tem poder, de fato, irmãos, você pode operar nesse poder. Você pode operar nesse poder.
Então, não ache que você precisa chegar a um nível de alto nível de para poder fluir unção. Sabe, irmãos? Vocês deveriam estar querendo se relacionar com Deus, não é para fluir uma unção, é para conhecê-lo, para ter experiências com ele. Eu vejo pessoas se relacionando, querendo se relacionar com Deus, só querendo a unção, ou só querendo o poder. Sabe qual é a dica que eu dou para todos vocês aqui, que já receberam impartição? Mais do que ficar recebendo impartição todas as horas, aprenda a desenvolver o que você recebeu. Se você não aprender a desenvolver o que você recebeu, você vai ficar sentindo necessidade o tempo todo de ir em um evento de avivamento. Aposto, mas é bom. É maravilhoso, irmão. Se eu pudesse, eu fazia evento de avivamento todo dia. É muito bom, é muito gostoso. Só que a gente não pode estar na dependência de virar um fanático do poder de Deus. O pastor Benihim, ele fala sobre isso. E, e eu já caí nisso, irmãos. Por isso que eu falo para vocês. Eu cheguei a um tempo da minha vida em que eu falei para Deus assim: Senhor, eu cheguei dentro do meu quarto e o Senhor se apresentou para mim, o Senhor Espírito Santo. Eu senti a presença dele chegar e caminhar dentro do quarto, aquele negócio maravilhoso. Porém, eu falei assim: ô, será que é o Espírito Santo mesmo? Porque eu não estou sentindo o poder de Deus aqui. Eu não estou tremendo, eu não estou chacoalhando, eu não estou caindo. Então, será que é o Senhor Jesus mesmo? Se é o Espírito Santo mesmo? E o Espírito Santo me disse assim, eu nunca mais esqueci disso aqui. Ele disse, filho, por isso que eu vou começar a me relacionar com você a partir de hoje. Isso foi só um período, tá, irmãos? A partir de hoje, sem vir com o meu poder, só com a minha presença. Porque eu não sou poder, eu tenho poder. Por exemplo, se você tem você tem uma roupa e você não é essa roupa, você tem uma roupa. Então, o dia que você quer, você coloca essa roupa, sim? Mas o dia que você não quer, você também não coloca ela. Você vem sem essa roupa. Aí vamos supor que as pessoas olham pro Lucas. O Lucas já tá aí comendo. Que coisa boa, hein, Lucas? Compartilha aí. Aí fala, ó, Maria, como é que você tá, querida? Aí eu falo assim, ah, o Lucas não é Lucas porque ele não tá com a roupa que ele sempre vem. Não tem nexo isso, gente. O Lucas é Lucas com a roupa ou sem a roupa. E tomara que com roupa sempre. Em nome de Jesus. Mas o que que aconteça? O que que acontece? Eu não posso falar isso, porque o Lucas não é a roupa. O Lucas é o Lucas, a pessoa dele. Então a mesma coisa a gente falar que o Espírito Santo só pode vir com poder, porque ele não é poder. Ele tem poder. E a hora que ele quiser, ele pode vir sem poder. Ele vir só com a presença dele. Após, o que que eu vou sentir quando ele vier só com a presença? Eu vou sentir o amor dele. Eu vou sentir o aconchego dele. Eu vou sentir a autoridade dele. Eu vou sentir a grandeza dele. Eu vou sentir os atributos dele. Você tá entendendo? Só que eu não vou sentir o poder. Aí, quando o Espírito Santo falou isso pra mim, eu falei assim: ah, glória a Deus, né? Mas é aqui dentro do meu coração, porque ele olha pro meu coração, ele não tá olhando para aquilo que eu falo. Ele olhou dentro do meu coração, Lucas, e ele viu que eu desanimei. Poxa, sem o poder, era tão bom o poder. E aí ele me fez ver que eu estava fanático pelo poder. Eu entendi naquele momento uma dura coisa, irmãos. Eu entendi uma dura coisa naquele momento. Sabe o que eu entendi naquele momento? Que eu achava que eu amava a presença. Mas eu aprendi ali naquele momento e eu enxerguei a minha falha daquele momento, que foi eu amava o poder de Deus e a reação que ele trazia no meu corpo. Eu estava me tornando um fanático, assim como o pastor Benihim tinha falado.
um fanático pelo poder. Eu não queria me relacionar com Deus mais se não tivesse poder. Tome muito cuidado para você não estar achando que está amando Deus e você está amando o poder dele. E quando ele vier a ser um poder, você falar assim: ah, não tem graça não. Tem graça não se relacionar desse jeito. Como assim, irmãos? Como assim? Edilene, segundo, Shalom. segundo round. Então, tome muito cuidado com isso, de vocês não estarem se relacionando com o poder de Deus, em vez de estar se relacionando com a presença de Deus. O poder de Deus, irmãos, ele é muito gostoso de sentir. Nos traz a euforia, nos traz aquele tremor, nos traz aquele poder imensurável que a gente gosta demais. Mas tome muito cuidado, querido, para você não se perder nisso. Porque o dia que ele vier sem poder, você não vai reconhecê-lo. O dia que ele quiser se apresentar e se relacionar com você, você não vai querer se relacionar com ele, sabe por quê? Porque você está fanático pelo poder. Ah, não, porque Deus só vem para mim quando eu tremo, quando eu chacoalho, quando eu sinto calor, quando eu sinto eletricidade. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa hoje, porque tudo mudou para mim. No início do meu relacionamento com o Espírito Santo, eu sentia muito poder, assim, num nível muito grande. Isso só foi aumentando, 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 ao ponto, gente, que eu chegava no meu quarto, isso aqui é diante da luz que me ilumina. Eu chegava no meu quarto e tinha momentos no meu quarto em que eu fazia assim com as mãos, ó. Eu sentia eu empurrando a nuvem de glória. Você vê um nível palpável que eu chegava dentro do meu quarto. Você vê um nível palpável que eu chegava. E, ó, um ambiente de eletricidade, tudo parecia que dando choque no ar. Eu sentia os choques, como se fosse uma estrela, como se fosse uma bola no meio, com os raios saindo do lado da bola. Eu senti isso aí no meio do quarto acontecendo. Era muito real. Só que quando o Espírito Santo começou a falar comigo, que eu estava fanático pelo poder, ele me fez ver isso, na verdade. Em que eu estava fanático pelo poder e não pela presença, eu comecei a querer me relacionar com a presença, ao ponto que eu esqueci o poder. Porém, o poder dentro de mim aumentou à medida que eu esquecia ele e focava na presença. E eu comecei a focar na presença, focar na presença. Então, quando via um poder, eu ficava assim: ah, veio poder, glória a Deus, mas eu quero a presença. Eu quero a presença. Porque o meu medo era voltar ao que eu estava atrás, fanático de novo pelo poder. Então, irmãos, eu falo com vocês toda hora aqui, às vezes quando eu entro na live, irmãos, é incrível. Eu fecho os olhos, eu vou orar por vocês, daqui a pouco eu sinto o Espírito Santo passando. Eu falo, cara, assim como ele está passando aqui, ele está passando na casa dessas pessoas. E isso para mim é real e é constante, é o tempo todo. Às vezes eu estou dirigindo, eu estou sentado no carro, cara, é uma sensação incrível que eu tô conversando, eu começo a conversar do nada. Não é falar sozinho, não, igual um doido. Mas eu sei que todo profeta que está aqui fala sozinho. Não adianta você falar que é só comigo, não. E aí, eu tô aqui conversando e tal, só com Deus, né? Só que eu tenho a total convicção de que ele está sentado do meu lado. A total convicção. Eu vi o pastor Cris Oyakhilome uma vez falar em que ele, toda vez que sai com um carro, ele saía com o carro e ele bota o espelho virado para trás e ele vai conversando com o espelho como se ele estivesse levando o Espírito Santo como passageiro. E isso é incrível, cara. E eu falo assim, uau, que, sabe, e é muito incrível você viver isso. É muito incrível você viver isso. Então, às vezes eu tô aqui no quarto, ou ele chega perto de mim na madrugada, e eu noto que tem alguém do meu lado. Eu falo, cara, é o Espírito Santo aqui, eu não tô tremendo, eu não tô esbufando, eu não tô caindo no chão, não tô. Mas eu sinto que é a presença dele, porque eu já reconheço a presença dele.
E o problema dos, dos filhos de Deus hoje é que eles não conseguem reconhecer a presença. Eles só estão conseguindo reconhecer o poder. A presença eu só vou reconhecer quando eu me relacionar com ela. Porque às vezes o poder você já começou a se relacionar há muito tempo. Você consegue se relacionar com o poder, mas com a presença eu só consigo me relacionar quando eu conheço essa presença. A nossa fome e a nossa sede, irmãos, tem que ser muito forte em relação a querer conhecer a pessoa do Espírito Santo. A nossa fome e a nossa sede tem que arder o nosso coração para isso. Nós precisamos sair dessa fase de menino e precisamos, né, entrar numa fase de maturidade. Até quando a gente vai viver com nossa vida zicada, com nossa vida travada, com a nossa vida bloqueada em alguma coisa? Até quando nós vamos viver isso? Será que nós não temos que fazer algo radical demais para Deus? Para que tudo isso apague, acabe. E quando eu falo radical, não é eu ir em 300 ministérios, receber de 300 pessoas. Eu não estou falando isso. Estou falando algo radical demais. É eu me trancar no quarto um certo dia e falar assim: não tenho hora para sair. E só vou sair daqui quando ele se apresentar para mim. Ah, posso passei 24, 23 horas, ele não se apresentou, saí do meu quarto. Você perdeu a oportunidade, podia ter ficado 24. Ah, eu passei 24, ele não se apresentou, poderia ter ficado 25. E assim sucessivamente. Sucessivamente. Então, irmãos, a gente para por qualquer coisa. A gente para porque não tá sentindo. Olha que coisa maluca. A gente, eu tô saindo do meu quarto porque eu não tô sentindo. Não tá sentindo o quê? Você tá sentindo Deus? Não, Deus eu tô sentindo. Eu não tô sentindo esse poder. Porque aí algumas pessoas me perguntam assim, apóstolo, por que quando eu entro dentro do meu quarto, quando é aluno meu, quando já é filho meu antigo e pergunta um negócio desse, eu desço a lenha. Apóstolo, por que eu tô entrando dentro do meu quarto e eu não sinto aquele poder todo que eu sinto na sua ministração? Eu falei, óbvio, tomara que você nem sinta. Que isso, apóstolo? Tomara que você não sinta, pra você não confundir. Você tá muito fanático pelo poder. Você precisa se relacionar com a presença. Chegou o momento de vocês fazerem isso, gente. Para de querer entrar dentro do quarto de vocês para ficar sentindo choque elétrico. Isso é um resultado. Para de entrar dentro do quarto de vocês. Ai, meu Deus, eu preciso ser arrebatado agora. Pô, não fui. Peraí de novo. Ah, não fui. Para com isso, irmãos. Entra no teu quarto para se relacionar com o Pai. Entra no teu quarto para se relacionar com Deus. Rapaz, essa pele da Tainá tá esticadinha, hein? Esse é o Espírito Santo, né? Deus é bom, filha. Todo tempo. Só agradeço. Então, irmãos, resumindo, rapaz, olha o outro na rede ali, que benção. Deus é bom demais, gente. Tudo que eu gosto tá aí nessas lives. Então, vamos lá. É, entre dentro do seu quarto, gente, para se relacionar. Entre dentro do seu quarto com todo desejo do seu coração em se relacionar com a presença de Deus, não com o poder dele. O poder é consequência, sabe? Se você conseguir se relacionar com a presença, irmãos, vocês vão sentir coisas assim extraordinárias. Eu amo quando isso acontece. Não tô aqui falando, veio um calor violento aqui, ó, queimou tudo e ele passou aqui na frente da live aqui. Falei, uau, isso é gostoso. E vocês precisam viver isso, cara. Sabe o que eu conto isso para vocês? Para que dentro do coração de vocês arda querer viver isso. Arda querer viver isso. Vocês não entendem. Eu falo com todo carinho para vocês, com todo amor. Vocês não sabem o que é viver um relacionamento real com Deus. Porque se vocês soubessem, irmãos,
Vocês estariam vivendo uma experiência em todos os dias da sua vida. E, é claro, tem pessoas aqui que vivem isso, tá? É só uma força de expressão. Mas, de fato, você estaria vivendo um relacionamento dele te acordar, cara. Sabe por que que eu não consigo, irmãos, acordar triste? Sabe por que que eu não consigo durante o dia ficar triste? Eu não consigo. Eu vou ter que fazer muita força para isso acontecer. Sabe por que que isso não acontece comigo? Ah, o apóstolo acordou triste hoje. Cara, pergunta a minha esposa, ela vai falar para você. Não acorda triste. Há anos ele não vive isso. Ah, ele tá no quarto hoje porque ele tá mal, se trancou lá, tá chorando. Ah, ele desabafou comigo semana passada e ele começou a. Tava muito mal, sobrecarregado. Isso não acontece comigo, irmãos. Sabe por que que não tá acontecendo comigo, irmãos? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu posso, não é porque eu tenho força, é porque a minha força tá nele. É porque eu deixei de acreditar na minha força e comecei a acreditar na força que ele tá me dando. Eu entendi que ele é a fonte que eu tenho que beber todo dia. Eu entendo que, cara, isso é maravilhoso. Você precisa viver isso. Na hora que você vai dormir, ele fala assim: filho, não dorme não. Vamos conversar um pouquinho. E eu viro para cima assim e começo a conversar com Deus, porque para outras pessoas, e ele começa a falar da minha vida, o que eu tenho que fazer, o que eu tô errando, o que eu tenho que acertar. E aí, quando eu falo, não, tá bom, vou acertar tudo isso, ele falou, então você vai viver tudo isso. Aí passa tudo que eu vou viver na minha cabeça. Os novos níveis que eu vou operar, os mantos novos que ele vai me dar. É surreal, cara. Não é uma ilusão. É algo que acontece. É algo que acontece. E aí eu fico ali conversando com ele, conversando com ele, conversando com ele. E depois ele fala assim: vai dormir, que já tá tarde. Meu irmão, não tem como você não ter uma referência de pai, pai perfeito, quando você começa a se relacionar com Deus. Que ele é o pai mais perfeito que você vai ter. Ele cuida de você em todas as áreas. Ele vai dizer assim: Maria, vai dormir. Senão você vai se sentir muito cansado amanhã. E a Maria fala: ai mesmo, vou dormir. E aí quando você encosta, você pum, apaga. Não tem dificuldade nenhuma. Aí você acorda com ele aqui, ó. Marcelo, Marcelo, você faz assim, acorda. Se você continuar dormindo, você vai ficar com o corpo todo quebrado. Porque vai passar do horário que você precisa dormir, a quantidade de hora que você precisa dormir. Então acorda, levanta. Você fala, ah, mais um pouquinho, senhor. Ele fala, não, levanta. Fala, vou ter que levantar, não tem jeito. Você tá entendendo? Como que alguém que vai dormir com o Espírito Santo e acorda pelo Espírito Santo vai acordar, irmãos, numa profunda depressão? Isso não existe. Não existe. Aonde ele está, aonde ele se move, não pode existir isso. Se isso talvez está acontecendo na sua vida, e você é um grande ungido ou grande ungida, é porque, infelizmente, você tem uma grande probabilidade de estar só se envolvendo e se relacionando com o poder dele. O poder dele veio para você fazer, Lucas. O poder dele veio para você fazer algo com excelência, Tainá. Mas a presença dele veio para te fazer ser alguém. Ela veio para te mudar, ela veio para te transformar. Ela veio para te tirar desse buraco da depressão que você vive há 10, 20 anos e ninguém da tua igreja sabe. Você tá entendendo? Ninguém da tua família sabe, mas Deus sabe. A quantidade de vezes que você acordou e não queria viver mais. Deus sabe.
A quantidade de vezes que você acordou numa profunda aflição dentro do seu interior, uma confusão extraordinária dentro da sua cabeça, o seu sentimento todo bagunçado. Deus sabe disso. E não adianta a gente ficar colocando culpa no nosso chamado, irmãos. Ah, porque eu sou profeta, eu sou muito confuso. Eu sou profeta, eu não sou confuso, é. Já temos uma nova raça aqui agora. Irmãos, não é porque eu não sou confuso que eu não posso ser. A questão é que eu foco por eu ser profeta, então eu tenho que me dedicar mais do que muitas pessoas. Se eu sei que eu sou profeta, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que me entregar mais. Eu tenho que viver mais. E as pessoas estão confundindo algo muito precioso. Deus, irmãos, ele não está nem aí se você faz. É, deixa eu falar, vou abrir para vocês aqui de uma maneira. Ai, eu vejo televisão e por isso que Deus me usa, porque eu não vejo televisão. E essa irmã Renata, aí, essa pastora Renata, ela vê televisão todo dia. Irmãos, não se confunda com ritos que você tem durante o seu dia. Deus nem está preocupado com isso. Deus está preocupado com relacionamento e santidade. Eu falo para vocês, eu falo com toda essa propriedade para vocês, porque eu vejo que tem muita gente fazendo tanta coisa aí e não consegue ter a metade. E eu não estou falando com soberba, é com simplicidade que eu estou ensinando vocês. Amém, irmãos? No normal eu não falo isso aqui desse jeito. Mas eu vejo pessoas fazendo tanta coisa. Ah, porque. Aí vamos supor, vou dar um exemplo. Se a gente não orar por Israel, a gente não tem paz. Falei, irmão, se eu orar, se eu esquecer de orar, eu tenho paz. Porque eu me relaciono com Deus. Ah, posso. É, eu não vejo televisão, então para eu ser avivalista, para Deus me usar muito, eu não tenho que ver televisão. Irmãos, Deus está pouco se ligando para isso. Porque tem pessoas que vê televisão, mas não deixa nada entrar no coração. Mas tem pessoas que vê televisão e deixa tudo entrar no coração. Não sabe peneirar e não sabe o que vê. Não sabe como separar as coisas. Deus não está olhando para os seus ritos. Deus está olhando para o nível que o seu coração o ama. É isso. Se você mostrar para Deus que você ama Ele de todo o seu coração, irmão, você vai viver. Você, posso, eu não jejuo, eu não consigo jejuar. Então isso quer dizer que eu não posso viver um relacionamento muito grande com Deus? Meu irmão, se eu disser isso aqui para você, é mentira. É mentira. Deus já me disse para eu ficar um mês sem jejuar. Ah, você acha que Deus não fala isso, não? Deus falou para mim. Sabe por que Deus vira e mexe me falava isso? Porque eu acreditava de todo o meu coração que eu só era usado quando eu jejuava. Que eu só conseguia me relacionar com Deus quando eu jejuava. Eu só acreditava nisso. E Deus, ele quer tirar esses amuletos falsos da nossa vida. A gente pega algo de Deus e torna aquilo um amuleto. E Deus quer tirar isso de você. Ah, eu só vou ser salvo se eu jejuar. Irmão, para com isso. Deus pode voltar agora e meia dúzia que está jejuando não ir. E quem está lá na frente da Netflix subir. Você está escandalizado com isso aqui? É a realidade. Sabe por quê? Deus vai olhar onde está o seu coração. É isso. Deus vai olhar onde está o seu coração, irmão. Vocês querem que eu fale mais? Vocês vão escandalizar, não? Ô, Jesus, trava minha língua, pai. Me segura, meu bom Deus. Está sendo gravado ainda? Vocês vão se assustar, irmãos. Quando vocês chegarem lá, naquele grande dia, e você vê uma massa ou pessoas que eram católicas, vizinho seu entrando e você ficando.
Você fala, uai, como assim? Eu fui para a igreja evangélica, ele foi para a católica. Que mudou aqui, senhor? Mudou com uma regra aqui no céu? Essa pessoa nunca serviu deuses, nunca se prostrou diante de imagens, nunca teve pessoas, nunca confiou em imagens, mas ela está lá dentro, porque é aquilo que ela aprendeu, mas ela se dirige direto a Jesus. Eu conheço católicos assim, que se dirigem direto. Eu conheci padre assim, que o cara ora em línguas, o cara ministra batismo com o Espírito Santo, o cara não acredita em coisas de imagem. E teve um cara aqui em Irajá que ele tirou todas as imagens da igreja dele. O padre. E aí, irmão? Tu acha que esse cara aí vai para onde? Pro céu ou pro inferno? Não julgue não, irmãos. Não julgue as pessoas. Você não sabe o que tá dentro do coração delas. Aí eu falei, esse padre é crente e não sabe. Esse padre evangélico não sabe, tá, só tá no lugar errado. Deus, quando falar para ele, você não é padre, você é pastor. Aí ele vai se assustar. Então, assim, resumindo, irmãos, eu conheço pessoas assim. Então, não julgo o coração dessas pessoas, irmãos. Talvez a gente está julgando muitas pessoas. Ah, o cara, poxa, o apóstolo Ronald, ele não vai para o céu porque ele usa boné. Caramba, cara. Você acha que não tem gente que fala isso para mim? Apóstolo, como é que você é um ungido de Deus e você fala da Bíblia, você abre a Bíblia com um boné na cabeça? Eu falei, tem gente que usa quepá, por que eu não posso usar boné? Então, assim, enfim, gente, o que vocês precisam entender? O que vocês precisam entender é que Deus ele tem uma diretriz para a sua vida, Lucas. Deus ele tem uma diretriz para a sua vida, Leila. Deus tem uma diretriz para a sua vida, Maria. Deus tem uma diretriz para a sua vida, pastora Renata. Que Deus vai te pedir coisas que às vezes não vai pedir para todo mundo. E eu não posso, irmãos, eu sou prova disso. Antigamente eu questionava, hoje eu nem falo mais nada, já até acostumei. Deus fala assim, ó, você não vai fazer mais isso. Aí eu fico com aquela vontade, chega, sobe aqui assim, ó, e não vai. Eu ia falar para Deus assim, Senhor, por que só eu? Mas eu nem falo mais. Eu nem falo mais para não ter uma resposta mais firme de Deus, eu fico quietinho para evitar uma trovoada, um trovão, para evitar um trovão, então eu fico tranquilo. Não, tá tudo bem. Deixa, eu vou fazer, viu? Ou mais que não façam, eu farei. Então, irmãos, se Deus te pede uma coisa, ele está te pedindo muitas das vezes pela genética que você carrega. Então faça. Só que tem coisas que a gente precisa entender que a gente não pode levar para outros. A gente precisa entender isso, sabe? É, tem, por exemplo, chaves que Deus me deu sobre a unção até mesmo, de como fazer ela aumentar, intensificar rápido. Eu tenho aprendido muitas essas coisas com Deus. E eu tenho executado nas minhas ministrações, tem dado certo. Só que Deus me permite ensinar. Isso é para você, filho. Talvez se Deus não me permite ensinar, eu ainda não sei por quê, irmão. Talvez é porque dê só certo comigo, não dê certo com você. Não sei. Ou porque seja uma coisa de alto nível e Deus não quer que todo mundo saiba. Você tá entendendo? E então eu aprendi uma coisa, irmãos, com o meu mentor. É uma coisa que ele bate bastante dentro disso. É sobre a níveis de ensino. Não quer dizer que você não possa ensinar. Só que quer dizer que você tem que ensinar pessoas que estão aptas a viver aquilo. E isso é a maior realidade que eu já vi até mesmo dentro do meu ministério.
Pessoas pegarem aquilo que é puro, é santo, é verdadeiro e literalmente profanarem isso, sabe? Porque não sabem lidar com todo esse ensino. Você já viu aquelas pessoas que são elas têm problema com orgulho? Já viu essas pessoas que têm problema com orgulho? Não sabem pedir perdão, elas são muito altivas, né? E elas nunca gostam de estar errada. Você pode, se você falar alguma coisa que tenha muito sentido e explicar para ela que alguma coisa que ela está fazendo está errada, ela vai escutar toda a sua, a sua explicação. Ela vai balançar a cabeça. Você vai falar, entendeu? Ela, entendi. Aí você fala, então o que que você entendeu? Aí quando ela for te falar, irmão, ela vai falar uma versão que só estava dentro da cabeça dela. Tem nada a ver com a versão que você deu para ela. Você fala, caraca, eu falei isso tudo e ela não entendeu. Tu tá entendendo? Porque a pessoa não tá com apto a mudar, ela não tá aberta para mudar. Então, se ela não tá aberta para mudar, ela vai escutar e vai ser segundo aquilo que ela entende, não o que você quer que ela entenda. Você consegue entender isso? Aí a gente chama essas pessoas de cabeça dura. Todo mundo tem alguém na família assim, hã? Todo mundo tem essa pessoa na família. Então, irmãos, o que que vocês precisam entender? Que linda a sua filha Maria. Que o Pai abençoe essa menininha maravilhosa aí. Em nome de Jesus. É a Sofia, é isso? O nome dela é Sofia? Ah, lembrei, sou péssimo de nome. Isso aqui foi só o Espírito Santo mesmo para fazer lembrar isso aqui. É isso mesmo? Obrigada, Acertei? apóstolo. Amém. É a Sofia. Ah, que legal. Das Sofia. Eu não O outro tá lembrava, aqui só o Espírito Santo também. para me fazer lembrar. Que bênção, maravilha. Então, gente, para terminar aqui para vocês, guardem isso dentro do coração de vocês, guardem todas essas chaves. A gente também já está acabando aqui, Lívia. Fique em paz, viu? Que o Pai te abençoe. É, guardem todas essas chaves dentro do coração de vocês. É, não, nunca, nunca leve o coração de vocês para o poder de Deus, para esse fanatismo. Queira ter o poder, mas não se apegue ao poder, se apegue à presença. Apóstolo, eu com essa live aqui aprendi que eu nem sei o que é a presença. Nunca tive contato com ela. Não tem problemas, irmãos. Se volte essa presença vai. Se você procurar de todo o seu coração, ó, a outra tá só na obra aí, glória a Jesus. Que bênção. Volte o seu coração, irmãos, para isso. Volte o seu coração para o Espírito Santo, para a pessoa do Espírito Santo. Né? Não deixe isso tomar o seu coração e mudar o seu foco com Deus. Eu quero que todos vocês, mais do que eu queira que vocês operem, eu quero que vocês sejam salvos. Eu quero que cada um de vocês me chame lá do portão e fale, apóstolo, você tá aqui também? Fala, cara, eu tô aqui. Sabe que isso não vai acontecer, mas é uma maneira da gente pensar. Mas eu quero ver vocês lá, cara. Eu quero muito ver vocês. Eu quero que vocês estejam lá com o Pai. E eu creio que Ele está preparando morada para vocês. Eu creio que, de fato, existe algo muito melhor do que nós estamos vivendo aqui. Então, se relacione com Ele. A resolução de todos os seus problemas, de todos os problemas da sua vida, está no relacionamento com o Espírito Santo. Então, guarda isso dentro do coração de vocês. Vivam isso. Se deixem ser tratados. Se você é uma pessoa explosiva, se deixe ser tratado. Se você é uma pessoa que tem compulsividades, se deixe ser tratado. Se você é uma pessoa que, ai, apóstolo, é, eu sou namorador, namoradeira, se deixe ser tratado. Se você é alguém que, de fato, de qualquer forma, você tem alguma coisa que você identifica que não vem do pai,
Irmãos, todos nós temos alguma coisa. Se deixe ser tratado. A questão é essa. Se deixe ser tratado. Não permaneça com isso dentro de você. Ore a Deus todos os dias, Pai. Eu quero me relacionar contigo, Pai. Vem aqui e arranca essa raiz do meu interior. Arranca isso de dentro de mim. E bate nessa tecla até Deus arrancar. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Tá todo mundo aí trabalhando na hora do almoço, comendo com a boca cheia. Bem! Aleluia. Tô sentindo cheiro de churrasco aqui, Roberto. Tu não me engana, não, hein? Tô brincando. Gente, que o Pai abençoe vocês. Vai ficar gravada essa aula aí. Eu vou postar lá no YouTube se vocês quiserem ver de novo, tá bom? Assim como a Bugarelli sempre chega atrasada aí pode ver. Que Deus te abençoe, viu, Buga? Nessa obra aí, que o Pai te abençoe, use tuas mãos, em nome de Jesus, que dê tudo certo aí. Aposto. Oi? Eu acho que duas pessoas chamaram ao mesmo tempo. Quem chamou? Holy. Gente, quem é que chamou? Acho que uma parou para outra, eu não sei como é que aconteceu aí. Uma chamou, depois a outra chamou, não entendi. A internet aqui tá muito ruim. Ah, pai, libera internet nova para tua filha, muitos gigas, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Buga. Você falou alguma coisa, Maria? Ou não? Tainá, alguém que falou alguma coisa aí, gente? Sei que alguém falou junto aí. Bom, se ninguém falou, que Deus abençoe a vida de vocês. Um ótimo dia. Amém. Às 8 da noite nós estaremos juntos. Em nome de Amém. Jesus. Maria, você tem aula hoje, né, Maria? Aleluia. Que Deus abençoe Glória a vocês, gente. Deus. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Meu amigão, Manda a conversa. Deus abençoe. Ricardo. Shalom, shalom. Tchau, tchau. Falou. Falou. Com Deus. Tchau, Renata. Tchau, todos que estão aí. Lucas, Deus abençoe todos vocês. Tainá, gente, é gente pra caramba. Daniele, que é um milagre, tá aí, aleluia. Edna, Deus abençoe logo, logo, estamos aí. Obrigado, abençoado. Ellen, Flávio, Jean, e o irmão aí, Joselma, Jesse, Marcinha. Ai, gente, é muita gente aqui. E todos os demais aí, tá, gente? Que Deus abençoe muito vocês. Shalom, shalom. Edna, Deus abençoe. Tchau, tchau. Deixa eu botar aqui para